Bom dia, meus amigos botafoguenses. Na medida do possível, depois de um resultado muito ruim ontem, na minha opinião. E como vocês sabem, o canal aqui a gente não passa pano, a gente não fica, né, elogiando quando não tem que elogiar e nem falando coisas de maneira leve. A gente dá a nossa opinião. Quem discordar tem todo o direito de deixar aí no comentário a sua discordância. Quem concordar, deixa seu like aí. Então é assim, aqui no canal Fogão do Meu Coração, a gente fala o que tá no nosso coração, o que a gente pensa, sem muito mimimi, tá? Ontem o Botafogo empatou com o Cuiabá, né? Um empate um pouco melancólico dentro de casa. Eu acho que o time não conseguiu impor um ritmo de jogo de um time que é líder do campeonato. Anteriormente, o Palmeiras, que também tropeçou, é verdade, o Palmeiras tropeçou contra o Fortaleza, tropeçou contra o Corinthians, tropeçou contra clubes aí que era para ele ter ganho vitória em casa. Então, assim, ele também tem os tropeços dele, não é à toa que o Botafogo está 4 pontos aí na frente, mas o Botafogo tem uma dificuldade, um problema recorrente desde o início do ano, que é vencer times que jogam fechados, né? Times menores, aí times que fazem cera dentro da sua casa, tá? Quando não é um time que tem muitas falhas defensivas, como é o caso do Vasco, quando não é um time que vem e se expõe em alguns momentos, como foi o caso do Flamengo, Fluminense e outros clubes que tentaram propor um pouco de jogo do Newton Santos contra o Botafogo e acabaram cedendo espaços, quando são clubes que se fecham muito, o Botafogo tem muita dificuldade. Até contra o Peñarol, o Botafogo teve dificuldade no primeiro tempo. Tá? E aí, depois que achou o primeiro gol, ele conseguiu ali, né, fazer a goleada. E contra o Cuiabá não conseguimos achar o gol, por um pouco de azar, do chute bateu na trave e tudo mais, mas também por falta de criação. O Botafogo criou muito pouco no sentido de chances efetivas, tá? Eu não vi um chute forte ao gol. O Botafogo teve muito volume de jogo, teve muitas finalizações, mas eu não vi nenhum chute verdadeiramente forte ao gol. Foi um ou dois, teve o chute do Marlon Freitas que bateu na trave, mas assim, o Botafogo com muita dificuldade de quebrar essa linha. O Arthur Jorge não conseguiu quebrar essa linha, não conseguiu, né? Não consegue desde o início da competição matar esses adversários mais fracos em casa, e isso vai trazendo dificuldades ao Botafogo, porque o Botafogo acaba perdendo pontos que não poderiam perder, acaba perdendo pontos que não era para um clube que está na liderança perder e acaba dificultando aqui o cenário do campeonato brasileiro, cara, acaba dificultando o cenário do campeonato nacional, né? Então, assim, é óbvio que todos os times perdem pontos, é óbvio que tá tudo ainda em aberto, eu não vou entrar nessa questão alarmista, apesar da gente já ter passado por diversas dificuldades, né? Eu não vou entrar nessa questão alarmista de falar, nossa, pô, tá tudo perdido, nossa, não, tudo pode acontecer, o Palmeiras pode perder pro Bahia, o Botafogo pode conseguir um resultado positivo contra o Galo, pode os dois empatarem, cara, não dá pra ficar planejando, a gente achava que ia ganhar do Cuiabá, não ganhamos, então é rodada a rodada, não dá pra gente ficar supondo, mas assim, o Botafogo tinha tudo pra vencer. Tô até um pouco de rouco de tanto que eu reclamei ontem, tanto que eu xinguei ontem no estádio. E perder pontos em jogos assim é complicado, porque você acaba dando margem para adversários se aproximarem. Não só o Palmeiras, como também agora outros adversários, como o próprio Fortaleza, né? Tá aí a 5 pontos do Botafogo, por exemplo. Vou até colocar a tabela aqui. Tá aí na tela, a tabela que agora tá assim, Botafogo com 68, Palmeiras com 64 e Fortaleza com 63. Então, assim, nas últimas cinco, se você pegar aqui as últimas 5 rodadas, até que o Botafogo tem um número de pontos maior que o do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras empatou 2 vezes e perdeu uma. O Botafogo só empatou 2 vezes e ganhou as últimas 3 nesse recorte. Mas assim, cara, empata contra um time que não era pra empatar, essa é a verdade. E não foi só esse jogo específico, foi contra o Criciúma, foi contra o Bahia, que acabou perdendo. Então, em diversos jogos que o Botafogo contra o Juventude, que diversos jogos que o Botafogo tem mais time, que tem que propor o jogo, o Botafogo não consegue. E essa falha o Arthur Jorge não consegue resolver. E aí começa a entrar aquela questão de pressão da mídia, de time pressionado, de estar disputando 2 finais. Nos próximos jogos não vai poder contar com o elenco completo. Tem aí seleção que vai fazer a convocação, tem aí véspera de Libertadores. Então, assim, cara, começa a criar um problema que não deveria ser criado, porque o Botafogo ali chegando a 70 pontos, que era o caso de vitória, quanto a gente chegaria, estaria muito mais tranquilo para ali
buscar o empate contra o Atlético, e aí quem sabe o Palmeiras tropeçando. Agora não, com 4 pontos de diferença, você deixa o campeonato em aberto, entendeu? Então, resultado ruim, bem ruim, jogadores jogando bem abaixo, pô, Igor Jesus bem abaixo, o Eduardo entra e não muda nada, eu não sei por que não tenta, eu acho que o Romero, talvez para achar um passe ali, né, para criar jogadas, por que não tenta o Romero? Por que não tá botando mais o Matheus Martins? O Matheus Martins, que não vinha jogando tão bem assim, não acho nem que vai fazer uma diferença absurda, mas é um cara que pode tentar algo. Não tá botando mais o Matheus Martins, insiste em Eduardo, que não tá mudando nada no jogo, né? O Romero tem sido, parece que boicotado, quase não entra, que seria um jogador que poderia achar um passe ali no desespero. O Tiquinho, não dá nem pra criticar, o cara entrou nos 10 minutos finais, demorou a tirar o Igor Jesus, então não muda a forma de jogar, fica sempre toquinho pro lado, toquinho pro lado. Cara, vê que não tá dando certo no primeiro tempo, esse troca de passes, né, imbecis, que não estão produzindo nada. Começa a mandar o time cruzar mais na área, começa a tentar arriscar de fora, entendeu? Bota o Tiquinho logo. Deixa lá, bota 2 atacantes, então muda, tenta mudar o time. Você tá ali no controle do jogo, você pode mudar o time. Não fica ali até o final e só depois dos 20 minutos tenta mudar o time. Fica, entendeu? Aceita muito, o time acaba sendo muito passivo. A arbitragem conivente com a série, ninguém reclama de forma mais incisiva. O Bastos, depois até a gente vai fazer um vídeo, vou botar um vídeo aqui para mais tarde sobre essa questão. O Bastos, cara, devolvendo bola. Devolvendo bola, Arthur Jorge, nesse caso, até reclamou com ele. Devolvendo bola pro adversário, ajudando o adversário a fazer cera. Então, assim, bem ruim algumas atitudes do Botafogo. Assim, o tesão que o Palmeiras apresentou contra o Grêmio, né? É muito maior do que o tesão que o Palmeiras que o Botafogo apresentou contra o Cuiabá. E isso me preocupa. Eu não tô falando que o Palmeiras vai ganhar, nem que o Palmeiras é melhor. Não. Eu tô falando que a vontade dessa última rodada, a vontade dos dois times foi bem diferente. Enquanto um metralhou e não parou até sair o gol, o outro ficou trocando passe sem conseguir chegar com tanta firmeza e acabou cedendo mais um empate. Nas últimas 5 rodadas, estamos em vantagem ainda, tudo pode acontecer, não dá pra prever nada. Vamos jogar com o Galo com desfalques de jogadores que vão ser convocados, mas, assim, ainda estamos com 4 pontos de vantagem. Eu não vou ser aqui um alarmista de ficar sendo pessimista. Não, temos condições. Mas, assim, dificulta um processo que deveria ser mais fácil, tá? Dificulta um processo que deveria ser mais fácil. Coloca em risco algo que não deveria ter tanto risco assim. Então, péssimo resultado. Até tá ali aqui, péssimo resultado. Péssimas mexidas do Arthur Jorge, péssima manutenção de elenco nesse jogo, péssimas escolhas para substituição, muito resultado muito ruim, um pouco desanimador. Agora, não tem o que fazer. É esperar a próxima rodada, que vai acontecer só dia 20. Vamos jogar com um time aí meio desfalcado, muitos jogadores na seleção. E é essa a situação, essa é a realidade, não tem como ficar aqui mentindo, só lamentar. E é isso, galera. Basicamente, minha opinião sobre o que aconteceu. Mostrei aqui, fiz um bate-papo rápido com vocês da minha opinião, mostrei aqui a tabela para vocês. Eu quero saber o seu comentário, cara, a sua opinião. Deixe aqui a sua opinião, o que você acha que vai acontecer até o final do campeonato, se você está confiante, se você não tá. E eu acho que o Botafogo vai ser mais difícil o Botafogo do que a gente pensa, tá? A nossa rodada não tá tão fácil, ainda mais perdendo pontos bobos assim. Tô meio desanimado, sim, em relação ao Brasileirão, mas eu acredito que tem como. Tem como. Agora, quero saber de vocês. Estão confiantes? Estão? Deixem aí nos comentários se vocês concordam ou discordam de mim. E é isso. Tamo junto.